Oi, meu nome é Mário e hoje eu vou falar sobre por que a nova ordem mundial é socialista. Bom, analisando, tem um vídeo já sobre nova ordem mundial, sobre quem são as famílias que comandam, algumas só eu falo nesse vídeo, não todas, mas cabe a cada um também dar uma pesquisada em quem são e qual é a história delas. Mas, bom, eu vou focar mais nesse tema aqui agora. Então, se você ver o outro vídeo sobre a nova ordem mundial e os Illuminati, você vai ver que algumas famílias se especializaram em governar os governos. O business dessas famílias é esse, ou seja, elas são famílias muito ricas é, sim, não sei nem se dá para dizer isso, são famílias que têm um volume de dinheiro tão grande que é até difícil de imaginar, que fica em fundações e escondido em fundações e fundos offshore, provavelmente. Mas as fundações, com certeza. Fundações que não pagam impostos há mais de século. Enfim, qual é o business dessas famílias? Gerenciar governos. A fortuna gigante eles já têm. Então, o business deles é o poder. E numa escala de dois cenários completamente opostos de economia, você tem, de um lado, um governo absolutamente poderoso e, do outro lado, o livre mercado. De um lado é o socialismo, que é esse governo absolutamente poderoso, e do outro lado é o livre mercado, onde as pessoas têm o poder de agir conforme lhes convém. E isso é o capitalismo. Ele defende a propriedade, um conjunto de leis que impeça os cidadãos de cometerem crime, ou seja, das minorias atrapalharem as maiorias, e para manter a ordem, e de resto, cada um por si, as pessoas vão tocando as suas vidas, vão planejando, vão agindo da forma que melhor lhes aprovém, e aí a coisa vai ficando cada vez melhor, assim, os trabalhos vai ficando cada vez mais especializado, a concorrência vai evoluindo cada vez mais o nível de prestação de serviços, de produtos, e a poupança vai possibilitando cada vez mais novos empreendimentos. E aí o bolo vai crescendo, crescendo e vai tendo bolo. O socialismo já é o contrário, já é um regime extremamente autoritário, onde o governo é dono de tudo, o governo manda em tudo, e o governo divide algum bolo quando é instaurado o governo socialista. Né? Mas socialismo na prática, sem pensar nessa parte de dividir o bolo, que já foi feito antes, que o socialismo não faz bolo, é o seguinte, o socialismo ele é um governo absolutamente poderoso. E como eu falei, é um governo que é dono das empresas, é dono das propriedades imóveis, ou seja, não existe propriedade privada, e é um governo que é dono das pessoas, porque ele vai determinar o que você vai fazer, quando, como, onde, com quem, a que horas, quanto que você vai receber por aquilo, que roupa que você vai usar, aonde você vai morar, quem vai morar na sua casa contigo, tudo isso é o governo que vai determinar. Você não tem mais liberdade nenhuma de agir, planejar e pensar. Esse é o socialismo extremo. E o capitalismo extremo é a liberdade extrema, é o livre mercado extremo. É... Bom, se o business das famílias que controlam, que governam o mundo é governar governos, eles não são capitalistas. Quando os iniciantes das fortunas, os caras que criaram as fortunas, os criadores, começaram no negócio, eles começaram como empreendedores, ficaram ricos como empresários, depois ficaram as pessoas mais ricas do mundo como monopolistas, e depois eles transcenderam esse jogo todo e se tornaram os donos do mundo de fato. Eles começaram a colocar todos os governos, todos os presidentes no governo norte-americano, por exemplo, essas famílias dos Estados Unidos, todos os governos dos Estados Unidos de 1890 ou de 1900 para frente eram as famílias Carnegie, Rockefeller, famílias não, eram o John D. Rockefeller, o Dale Carnegie e o JP Morgan, que colocavam sempre as duas oposições, eles colocavam os dois lá, bancavam a campanha dos dois e quem fosse eleito era deles.
Então eles começaram a se especializar, e começaram a se especializar ali também, por volta de 1910, em controlar a mídia. JP Morgan parece que comprou os 18 jornais mais influentes dos Estados Unidos, na época era jornal, a mídia, era só impressa mesmo, então ele comprou os 18 jornais mais influentes para dominar a opinião pública, e ele começa... Então antes disso já começou o business de controlar os governos, e depois, logo na sequência, já começou o business de controlar a mídia. Então o business dessas famílias, incluindo as europeias também, como Rothschild e outros, parece que Dupont, aí eu já não tenho certeza, mas nos Estados Unidos tem a Disney também, tem a família Bush, além da Rockefeller, da Morgan, e tem outras mais. Além de controlar os governos, essas famílias também controlam a mídia há mais de um século, há no mínimo 110 anos. A família Rothschild parece que já influencia os governos há 2 séculos e meio quase, porque é desde 1780 que já prestam serviço financeiro para os reis e começaram a se tornar os agentes creditícios dos governos, né? Ou seja, bancos centrais. Então, foi um gato que passou correndo aqui. Então, o que acontece? O negócio dessas famílias é governar os governos e a mídia. Agora, vamos ao que interessa. O que isso tem a ver com socialismo e nova ordem mundial? Analisa friamente. Se você tem esse business, que é controlar governos e mídia, vamos focar no governo. Controlar governos, o que é mais fácil para ti? Mais fácil é controlar 1 ou 1000 governos? Né? Então, um único governo no mundo é bem conveniente para essa turma. Agora vamos a outra parte, não de ser mais fácil ou mais difícil. O que é mais interessante para ti? Você busca o poder absoluto. Você é já das famílias mais poderosas do mundo. Você prefere governar um governo fraco ou um governo fortíssimo, poderosíssimo? Você prefere governar um governo de livre mercado que é mínimo, enxuto e só serve mesmo para criar uma boa ordem de negócios e fazer cumprir a lei para não deixar ninguém cometer crime? Mas é um governo que não se mete em mais nada, não tem influência nem poder nenhum? Ou tem pouca influência e poder nos negócios em si, né? Ou você quer controlar um governo mais poderoso possível, que é dono de todas as empresas, dono de todas as propriedades e dono de todas as pessoas. Se você busca o poder absoluto, qual dos dois governos você quer controlar e governar por trás dos bastidores? Parabéns, provavelmente você descobriu a resposta junto comigo. Então tá aí. Se você é das famílias que tem como business controlar os governos, controlar a mídia não é o business dessas famílias, não. É a forma como eles exercem o business deles. É a forma. O business é controlar os governos. Controlar a mídia é o modus operandi dessa história toda. Então vamos lá. Então você quer controlar você já controla os governos. Você quer controlar. Você prefere juntar tudo para ficar mais fácil. E você prefere que esse governo que você controle seja extremamente poderoso, que tem o poder máximo, aliás. Então, você quer controlar um governo socialista, único no mundo. Essa é a nova ordem mundial. É isso que essas famílias pretendem. Então, você vai ver que toda a mídia que eles comandam vai empurrando o mundo para o socialismo. As faculdades que eles dominaram já faz tempo também, Harvard, Stanford, todas, tem lá as fundações, Rockefeller, fundação. É só entrar na história dessas faculdades que você vai ver lá na história deles que os maiores benfeitores delas são principalmente os Rockefeller. Então, eles todos têm pauta de esquerda. Só existem 2 faculdades no mundo que têm a pauta de economia capitalista. De Chicago e a outra eu não sei. A outra eu não sei, simplesmente. A PUC-Rio, que era para ser o reduto da playboyzada e da galera mais de elite, é uma faculdade que ensina economia de esquerda. Desculpem quem fez economia na PUC, mas pelo que eu entendi é keynesianismo. Keynes é esquerda, é um socialista americano, é um cara que prega que o governo tem que gastar muito e financiar tudo. Financiar os gastos dele tem que girar a economia, ou seja, socialismo. Inchar o Estado
e dar poder ao Estado, socialismo. Pode não chegar no socialismo extremo, mas o socialismo aqui, ele chega aqui, ó, pertinho, coladinho. Aí é só dar mais uns 3 passos, pumba, virou socialismo. Então, todas as faculdades no mundo pregam a história de socialismo, economia de socialismo, a mídia só prega socialismo, os filmes e séries da Netflix só mandam mensagens embutidas de socialismo, os jogos de videogame, como por exemplo aquele como é que é o nome? SimCity, dizem que é o governo que constrói as coisas, eu não sei, nunca joguei, mas aquele outro também, Forge of Empires, também é o governo, você começa a cidade, vai investindo em tudo, mas você é o governo, ou seja, é o governo que tem que criar tudo, que tem que investir em tudo, que tem que fazer banco, aeroporto. Não, isso é socialismo, entendeu? Quem são os donos das empresas de videogame? A mesma galera que é dona da mídia. A mesma galera. São poucas empresas gigantes que dominam todas as empresas de entretenimento, de estúdio, de televisão, de cinema, de tudo. Até as salas de cinema é de maioria dos mesmos grupos. Então, é isso. Esse é o caminho que estão empurrando a gente. E aí, no meio disso, vem feminismo, mulheres contra homens, os homens são os vilões. Está certo que os homens eram machistas antigamente e a mulher tinha um espaço muito ruim na sociedade, mas beleza, já equilibrou, agora para de também ficar em guerra de sexo e tudo mais. Mas beleza, aí estimulam o senhor Jorge Soros também, essa turma toda aí que empurram, os donos do dinheiro que empurram o mundo para a esquerda, eles não são capitalistas, coisa nenhuma. Eles são controladores, eles são os governantes da Terra. E para você, quando você é obcecado em governo, pronto, é socialismo, porque o governo que quer ter poder absoluto é socialista. O governo que quer permitir as pessoas enriquecerem e trabalharem e pensarem, agirem por conta própria, é o capitalista, é o governo do livre mercado. Deixa todo mundo se virar, todo mundo vai agir, todo mundo vai resolver. Os problemas vão virar o quê? Oportunidades de negócio. Sempre vai ter alguém que vai querer lucrar resolvendo o problema e vai aparecer várias pessoas querendo resolver aquele problema. Sempre, todos os problemas. Normalmente é assim que acontece no capitalismo. A coisa vai só melhorando, aumentando, aumentando, aumentando e todo mundo vai ficando cada vez mais rico. O capitalismo é assim, só que no mundo há pobreza ainda por causa desses governos intervencionistas, os lugares que enriqueceram com o livre mercado. Inglaterra, Singapura, Alemanha pós-guerra, Japão pós-guerra, com dinheiro ainda injetado dos Estados Unidos, porque a base do capitalismo é especialização, competição e poupança. Poupança não precisa necessariamente demorar 1 século, 2 para ser criada no país. Às vezes você pode importar a poupança, aí a coisa cresce mais rápido, a riqueza. Foi o que aconteceu no pós-guerra. Os Estados Unidos financiou a reconstrução, injetou um dinheiro bruto e aí o livre mercado ajudou. Era livre mercado total no Japão? Não era, mas estava mais para o livre mercado do que para o socialismo. Estava, digamos aqui, assim, uns 60% para o lado do livre mercado. O Brasil sempre teve uns 70% para o lado do socialismo. Por isso que o Brasil sempre foi um país pobrinho, nem pobrão e nem mais ou menos e nem rico. Pobrinho, esse país sempre foi pobrinho. Tem ricos no país pobrinho, tá? Não é? E tem riquezas naturais. Todos esses países que têm riquezas naturais, poucos deles são ricos, de fato, porque o que importa é a mente, não é o coqueiro. Mas beleza. É isso. Já entenderam, certo? Então fiquem com Deus. Um abraço.